Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil se reuniu com o Corregedor Nacional de Justiça para tratar do procedimento de afastamento do desembargador de Justiça do Paraná, que proferiu declarações ofensivas de conteúdo preconceituoso e misógino em relação ao caso de uma adolescente de 12 anos. Detalhes que você acompanha agora. Um discurso feminista, desatualizado, porque se a Vossa Excelência sair na rua hoje em dia, ou quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem, sabe? Esse mercado é um mercado que está bem diferente. Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado, é só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem, sabe? Louca para levar um elogio, uma piscada, sabe? Uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa é a nossa realidade hoje em dia, não só aqui no Brasil. Em sessão no dia 3 de julho, na 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Luiz César Espíndola se pronunciou de maneira completamente contrária a todos os princípios de direito, proferiu palavras, entre aspas, as mulheres estão loucas atrás de homens, as mulheres estão passeando com seus cachorrinhos porque falta homem no mercado e coisas desse tipo. Essas palavras acabaram provocando uma manifestação, uma nota de repúdio da OAB Paraná de imediato. Essa nota também recebeu adesão de várias instituições, inclusive do próprio Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Local, também o apoio do Conselho Federal da OAB, tamanho é o caráter discriminatório, misógino, sexista dessa manifestação, especialmente porque foi proferida por um desembargador, por alguém responsável também por decisões dentro de uma Câmara cuja competência refere-se a matérias de família, também casos de violência intradoméstica, enfim, o contexto todos já conhecem. Essa manifestação ela acabou tendo uma repercussão em praticamente todos os veículos de imprensa nacionais, locais e assim por diante. Diante disso, a OAB Paraná, além do repúdio, também protocolizou aqui no CNJ uma reclamação em face desse desembargador pedindo o seu afastamento cautelar, considerando que ele estava na presidência dessa Câmara Civil de Família, né? E também pedindo o afastamento dele das suas atribuições em virtude do seu comportamento incompatível com as funções de um magistrado. O ministro Salomão abriu de ofício também uma reclamação imediatamente após tomar conhecimento desses fatos e nessa semana ele também despachou concedendo, então, acolhendo esse pleito da OAB Paraná, concedendo o afastamento cautelar do desembargador e agora esse processo ele irá para o colegiado para ser ratificado ou não e essa é a expectativa que se tem. Na ocasião, o presidente interino do Conselho Federal da OAB, Rafael Horne, também participou virtualmente da reunião e reforçou a importância de tornar obrigatória a gravação de audiências e outros atos processuais em comarcas e jurisdições do país. Segundo Horne, abre aspas, a OAB reafirma a importância do CNJ tornar obrigatória a atual recomendação de gravação dos atos processuais requerida pela Ordem para garantir maior civilidade no sistema de justiça, registrar condutas inadequadas e facilitar sua comprovação e posterior punição. Fecha aspas.
Foi por conta dessa gravação, desse acesso que tivemos ao conteúdo das sessões que nós pudemos, então, fazer um relatório bastante detalhado para trazer os fatos de maneira muito fiel aqui ao CNJ, subsidiando, assim, então, a análise pelo Corregedor Nacional de Justiça. Para o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, é dever do Poder Judiciário se posicionar veementemente contra atos que banalizam e promovem a violência de gênero e qualquer tipo de preconceito. Ao site do CNJ, o corregedor destacou, abre aspas, que não é admissível que o Estado juiz, por meio de seus integrantes, estimule, compactue ou se apresente omisso diante de violações institucionais que revitimizam e demonstram aos jurisdicionados cenário oposto ao esperado quando se trata de exames de casos em que a vulnerabilidade é íncita ao conflito posto. Fecha aspas. O Estatuto da Advocacia e da OAB celebrou neste mês um marco significativo: 30 anos da consolidação dos direitos e deveres dos advogados do país, fortalecendo a atuação profissional e a defesa do Estado democrático de direito. Ao longo de 3 décadas, enfrentamos desafios, conquistamos vitórias e fortalecemos a nossa missão de defender o Estado democrático de direito. Eu tenho a honra de afirmar que nos últimos anos inauguramos uma nova era de proteção e reconhecimento para a advocacia. Com a aprovação da Lei 14.365 de 2022, que redirecionou a história contemporânea da nossa classe, história essa que cada um dos senhores e das senhoras que integram essa gestão histórica merecem ser reconhecidos por todo o seu empenho e trabalho. Implantamos novas regras que ampliam penalidades de violações e fortalecem a proteção ao nosso trabalho com o objetivo de cidadanizar o exercício de cada um e de cada uma de vocês. Queremos honorários justos e conquistamos. Por meio do julgamento do tema 1076 no STJ, a observância obrigatória do artigo 85 do CPC para evitar que juízes fixem honorários de sucumbência por equidade em causas de valor elevado. Avançamos na abolição da hierarquia entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. E todos nós estamos no mesmo patamar de respeito. Isso é isonomia. Além disso, não podemos deixar de lembrar que somos a primeira gestão com paridade no Conselho Federal da OAB. A igualdade de gênero dentro ou fora da ordem é um marco de justiça e de representatividade. Comprometidos com a luta das mulheres advogadas, aprovamos também nessa gestão a Lei contra o Assédio e Discriminação, ministra Vera, que é a Lei 14.612 de 2023. Transformamos os crimes de assédio e discriminação em infrações ético-disciplinares. Tolerância zero para o assédio e a discriminação na advocacia. Também criamos a Ouvidoria para Mulheres Advogadas, o Observatório de Honorários e unificamos o Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. A OAB Nacional realizou pelo país etapas do circuito de planejamento sucessório com o objetivo de expor e debater temas atuais da área. Especialistas e entusiastas do segmento participaram dos eventos. É o que a gente confere agora na entrevista. O Circuito Nacional de PPS, Planejamento Patrimonial e Sucessório, foi encabeçado pela nossa Comissão Nacional de Sucessões. Pela primeira vez, nós temos essa comissão na gestão do presidente Beto Simonetti, que muito acredita no desenvolvimento sério do planejamento sucessório no país. E por isso, nós andamos por todas as regiões do Brasil, fazendo o Circuito Nacional de PPS, e fomos muito bem recebidos por cada OAB anfitriã. Nós iniciamos pela etapa Sudeste, na OAB Espírito Santo, depois nós fomos para a etapa Nordeste, em que fomos recebidos pela OAB da Paraíba, e seguimos o circuito adiante com muitas adesões, com patrocinadores que estavam a fim de conversar com os profissionais da área altamente especializados e palestrantes renomados nacionalmente nessa área, e seguimos para as demais etapas, que foram as etapas Centro-Oeste, que aconteceu na OAB Mato Grosso do Sul. Em seguida, fomos para a OAB Pará,
com a etapa norte e findamos no dia 1º de julho de 2024 com a etapa sul. Fomos recebidos pela OAB Santa Catarina. O circuito, ele foi um sucesso, já está totalmente entregue, com uma expectativa muito boa de que outras OABs o recebam nos próximos anos. Falar de planejamento patrimonial e sucessório torna o ambiente além do jurídico, pois neste circuito nós colocamos em relacionamento diversas áreas profissionais, como profissionais da contabilidade, profissionais de seguradoras, de corretoras de seguro e também nós que somos os profissionais da advocacia e de maneira ampla, não só os profissionais que são do direito sucessório, mas também do direito tributário, do direito societário, e assim nós conseguimos congregar neste grande circuito um diálogo extremamente importante que leva o cidadão brasileiro a crer que ele precisa sim planejar tanto a sua vida como, sobretudo, planejar a sua morte. Mais do que uma estratégia de aproximação do Conselho Federal da OAB às seccionais e subseções de todo o país, o Plano Nacional de Interiorização da Advocacia tem o objetivo de promover a unificação de condições, de estruturas e de informações à advocacia de todo o país, para além das capitais, e para que advogados e advogadas se sintam representados e ouvidos. Confira na entrevista. 2024 é o último ano do nosso mandato. Um mandato que realizou nesses últimos 2 anos com muita entrega à advocacia, defesa intransigente das prerrogativas, valorização dos honorários profissionais, dos honorários advocatícios, advogado bem remunerado é uma questão de justiça, honorários dignos é uma questão de justiça, a luta pela validação do artigo 85 do CPC, conquistas extremamente importantes na esfera legislativa, e este ano a batalha continua. A energia é a mesma, ou seja, quase que diuturnamente um trabalho em prol da advocacia, reafirmando cada vez mais a importância do advogado, da advogada, sua essencialidade na manutenção do Estado Democrático do Direito, na efetivação do devido processo legal, que se materializa através da ampla defesa e do contraditório. De nós aqui no Conselho Federal e nas seccionais, pode esperar muita dedicação e muito trabalho. Como eu disse, a luta constante pela valorização e defesa intransigente das nossas prerrogativas, ou seja, nenhuma prerrogativa a menos, é uma das principais bandeiras da ordem, assim como nossos honorários, uma forma de remunerar dignamente a advocacia. Jamais esqueceremos do projeto de interiorização. Esta gestão de portas abertas percorreu ao longo desses últimos 2 anos e percorrerá nesse último ano todo o Brasil. Andaremos todos os estados, todas as subseções, se possível, levando a presença do Conselho Federal, assim como junto com as seccionais, para o advogado do interior, advogado da ponta, aquele que efetivamente está onde o cliente está, o cidadão está prestando o seu serviço. Tivemos um projeto inédito, histórico, que entregaremos para a advocacia, que foi um projeto de interiorização capitaneado pelo presidente Beto Simonetti nesta gestão de portas abertas. Então pode esperar muito mais. Esse ano, continuamos indo ao encontro da advocacia, onde ela verdadeiramente está. Do Conselho Federal pode esperar que essa gestão continuará de portas abertas para atender você, colega advogado e advogada. Os crimes de bullying e cyberbullying passaram a integrar o Código Penal. Agora, a legislação prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. Essa nova lei de cyberbullying, a Lei 14.811, ela foi sancionada então agora nessa última segunda-feira, e ela é um passo importante para discutir a violência nas escolas e a saúde mental dos nossos estudantes e alunos. Foram criados 2 tipos penais novos, um chamado a intimidação sistemática, o bullying, e a intimidação sistemática virtual. Houve também um aumento do rol de crimes hediondos e, além disso, também uma adoção de novas medidas de proteção das crianças e adolescentes, que fica a cargo dos municípios. Eu acho que é importante dizer que, no primeiro momento, me parece que a legislação ela é uma iniciativa voltada para enfrentar esses novos desafios associados ao aumento da importância das plataformas digitais e desses fóruns de interação online. E, nesse sentido, ela veio atender uma certa demanda social que a gente vê para enfrentar esse tema. Então, acho que, se por um lado, ele avança nesse debate, que é uma discussão de um tema tão relevante, certamente é importante a gente lembrar que o direito penal não é a única forma de lidar com esses assuntos. Então, eu acho que a sanção dessa lei, ela mostra que, por um lado, o legislador penal
buscou uma solução, ela é uma solução sempre individual, eu acho que ela é importante, né, em determinados contextos, mas é fundamental que a gente também busque enfrentar sempre as causas e busque formular soluções também mais sistêmicas, né, porque a gente sabe que esse é um problema também sistêmico. A Comissão de Direito Digital da OAB, ela acompanha todas essas novas legislações, né? E como é um tema bastante amplo, nós acompanhamos o tema de inteligência artificial, por exemplo, acompanhamos o tema da regulação de plataformas, fizemos uma sugestão recentemente para o presidente da Ordem, inclusive, para o doutor Beto Simonetti, no sentido de termos uma solução consensual para a autoridade que deveria ou deverá regular, deverá aparecer como autoridade supervisora no PL 2630 de regulação das plataformas. Então, a comissão ela acompanha de perto todos esses temas e também esse tema do cyberbullying está aí ao nosso alcance, está sendo observado de perto pelos seus membros. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Eu espero você. Uma análise dos dados colhidos no primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira revelou um panorama significativo sobre a composição e pluralidade da profissão no Brasil. Acompanhe os detalhes. Segundo a pesquisa do Perfil ADV, os resultados indicam avanços na democratização do acesso ao campo profissional, o que se reflete no alto número de jovens e nas baixas médias de tempo de inscrição na OAB, especialmente entre mulheres e negros. Apesar da maior representatividade de pretos e pardos na população, o gap de escolaridade por cor ou raça no Brasil ainda persiste, mesmo com os avanços promovidos por políticas inclusivas, como a lei de cotas. Esse cenário de desigualdade se impõe também para o direito como campo profissional no país. Nesse sentido, importa observar que entre os advogados e advogadas no Brasil, a concentração de brancos é significativamente maior entre os que têm 60 anos ou mais e, concomitantemente, entre os que têm mais tempo de inscrição na OAB. O fato de pretos e pardos estarem mais presentes nas faixas etárias mais jovens e entre os inscritos há menos tempo na OAB pode indicar um incremento na democratização do acesso aos cursos de direito no país, do ponto de vista do enfrentamento à desigualdade racial. O estudo revela ainda que 4% dos profissionais possuem algum tipo de deficiência. Esse número tem variações pouco expressivas por estratos sociodemográficos, exceto pela idade. Entre os que possuem algum tipo de deficiência, as físicas e sensoriais são predominantes. Ao todo, 34% necessitam de recursos de acessibilidade ou adaptação razoável. Não perca tempo e conheça agora mesmo a pluralidade da advocacia brasileira e todos os dados colhidos no Perfil ADV, disponíveis em oab.org.br. A OAB Nacional lançou mais uma cartilha sobre as principais dúvidas voltadas à publicidade na advocacia. A ideia é esclarecer e fornecer orientações precisas sobre o que é ou não permitido. E a partir de hoje a gente vai destacar aqui no programa os principais questionamentos, como por exemplo, pode ou não fazer vídeo durante a atuação profissional do advogado ou advogada? É o que você acompanha na entrevista. Esta é uma das questões mais intrigantes que nós advogados enfrentamos aí por todo o Brasil. Se é permitido ou não fazer selfie ou vídeo durante a nossa atuação. É importante ressaltar que a existência do provimento número 205, como também do nosso Código de Ética e do Estatuto da Advocacia, todos essas leis e provimentos, elas nasceram para regular o exercício da advocacia, não para proibir o exercício. Logo, é permitido a divulgação de imagem, vídeo ou áudio contendo a atuação profissional. Contudo, é importante que tomemos alguns cuidados na divulgação da nossa atuação profissional, principalmente em não fazer divulgação daquelas ações
que são alcançadas pelo segredo de justiça. Temos sempre, a despeito do que diz o nosso estatuto, o nosso código de ética, de respeitar o sigilo e a dignidade profissional. Portanto, também é importante ressaltar que é vedada a referência ou menção a decisões judiciais e também resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos patrocinados pelo advogado ou pela advogada. É muito comum verificarmos nas redes sociais o advogado postando: ganhei mais uma ação, a respeito de tal tema, ganhei a tese, e discorrer a respeito desses resultados. Então, é vedado, então, fazer menção direta a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos patrocinados pelo advogado e pela advogada. Vejam que esta vedação está lá no artigo 4º, parágrafo 2º, também do provimento 205 de 2021. Ainda é importante ressaltar que devemos respeitar as regras, sempre, em qualquer publicação nas redes sociais. Temos que ter sempre sobriedade e descrição na divulgação dessas imagens e desse áudio, procurando evitar danças mirabolantes, procurando evitar frases de impacto. Temos que ter sobriedade e discrição na nossa atuação profissional. Você sabe quem foi Luiz Gama e o que ele fez para ajudar a acabar com a escravidão? A Ordem dos Advogados do Brasil preparou um vídeo que te explica com detalhes quem foi este homem que estudou direito como autodidata e ajudou a libertar centenas de pessoas negras escravizadas. Um gigante da advocacia e da luta pela justiça e igualdade no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. O que muitos livros de história não contavam até aqui é que essa conquista foi fruto de uma grande luta abolicionista e social, travada, por exemplo, por Luiz Gonzaga Pinto da Gama, conhecido como Luiz Gama, precursor oficial do abolicionismo brasileiro, o maior advogado de pessoas escravizadas no Brasil, poeta, jornalista e escritor. Luiz Gama foi um ex-escravizado que lutou e libertou centenas de pessoas que estavam naquela condição. E baseado na Lei 1831, que proibia o tráfico de escravizados, ele conseguiu libertar centenas delas. Autodidata, conquistou judicialmente sua própria liberdade depois de aprender a ler e escrever aos 17 anos de idade. Luiz Gama nunca frequentou escolas e, por ser negro, não foi admitido no curso de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, nem como aluno ouvinte. Mesmo assim, ele se dedicou ao estudo do tema em bibliotecas da cidade. Em um de seus casos, conhecido na época como Questão Neto, descoberto recentemente em 2021 pelo historiador Bruno Rodrigues de Lima, Gama defendeu e libertou 217 escravizados, considerada a maior ação coletiva de libertação das Américas. Além da sua atuação como advogado, o intelectual escrevia para jornais importantes da época, muitos dos quais ele mesmo fundou porque acreditava que a mídia era um importante espaço de expansão de lutas e ideias. Luiz Gama lutou incessantemente pelo fim da escravidão, mas morreu 6 anos antes da Lei Áurea, que concedeu a liberdade dos escravizados. Em 2015, 133 anos após sua morte, o abolicionista recebeu em memória o título oficial de advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E há 6 anos, por leis federais, foi declarado patrono da abolição da escravidão no Brasil e herói da nossa pátria. A revista Justiça e Cidadania, edição de julho, ainda está disponível para leitura. A publicação deste mês evidencia os honorários conforme o CPC e a conquista para a advocacia brasileira. Confira.
Para o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, há 2 anos, a Lei 14.365 de 2022 entrou em vigor, aprimorando o Estatuto da Advocacia, com importantes avanços para a nossa classe. Essa legislação consolidou o pagamento dos honorários advocatícios conforme o Código de Processo Civil, reforçando a importância e a dignidade desses honorários para a subsistência dos advogados e advogadas. Além disso, a norma estabeleceu novos critérios para a fiscalização do exercício profissional, assegurando o destaque dos honorários. Ainda para o presidente da Ordem, a decisão do STJ em março de 2022 representou um marco na valorização da nossa profissão, garantindo a justa remuneração dos advogados. O STJ acolheu por maioria os recursos especiais em que a Ordem requeria a fixação dos honorários de sucumbência segundo os critérios estabelecidos no novo CPC, afastando a fixação por equidade defendida pela Fazenda Pública. Por fim, Simonetti conclui: a vitória no STJ teve impactos imediatos em diversos estados, com decisões de tribunais locais aplicando o entendimento consolidado. Seguimos vigilantes e comprometidos com a defesa intransigente das prerrogativas profissionais e dos honorários advocatícios, pilares essenciais para a manutenção do Estado de Direito e da justiça em nosso país. O artigo na íntegra você confere em editorajc.com.br. Não deixe de ler. A seccional da OAB no DF realizou o podcast Licitalk. O bate-papo abordou as experiências e os desafios da advocacia nas licitações e ressaltou a importância da capacitação contínua, da colaboração entre setores público e privado e a evolução de institutos como o diálogo competitivo e o credenciamento. Faz um processo licitatório. A gente tem planejamento, que é a fase lá de instrução, fase de seleção e fase de execução contratual, que é a gestão e fiscalização. Lá no 53 ele deixa muito claro esse momento que vai subir para o jurídico. Então ele fala, terminou a fase de planejamento, eu envio para o jurídico. E ali dizendo para mim muito claramente que ele quer que a fase de instrução seja um primeiro momento de análise ali, de legalidade. Então, eu costumo falar que lá está a técnico, na minha opinião, que ele fala de controle prévio de legalidade. Para mim, o jurídico faz controle preventivo de juridicidade. Então, é diferente. Controle preventivo é simultâneo, tem que perdurar durante todas as fases do processo. Então, eu vou desde o planejamento até a fiscalização e execução contratual, por isso preventivo, e de juridicidade, porque ele vai olhar todo o ordenamento jurídico. Então, isso inclui Constituição, inclui instruções normativas, inclui decretos, regulamentos que existam relacionados ali à temática. A gente tem uma primeira mudança nesse sentido, para quem não fazia isso, na AGU a gente já fazia. Uma segunda mudança, que tem causado até um pouco de alvoroço, e teve uma ADI também por parte das procuradorias, que é a questão da representação extrajudicial, que é onde eu atuo hoje, dentro da Advocacia Geral da União. E aí a representação extrajudicial de órgãos e autoridades, pela lei, ela vem dizendo que vai ser feita pelos órgãos de assessoramento jurídico. E ela ainda deixa claro, lá no artigo 10, que é nas esferas controladora, judicial e extrajudicial. Então, eu tenho na esfera controladora, no âmbito do Tribunal de Contas da União, judicial, eu tenho lá no âmbito dos tribunais, extrajudicial, que está dentro do âmbito do Tribunal de Contas da União, e a administrativa. Aliás, é administrativa. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!